Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, piratas da colina, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. E hoje, às 5h30 no Maracanã, 24ª rodada do Brasileirão, Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo vão se enfrentar. Jogo dificílimo, galera. Nos últimos 14 jogos que o Vasco teve aí, galera, tivemos aí 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Vasco está invicto nos últimos 4 jogos aí. Então, vamos se ligar porque vai ser um jogão de bola, né? O Flamengo joga para se manter na liderança e o Vasco joga para se afastar da zona de rebaixamento, galera, do Z4. O Vasco está acima ali do Santos ali, mas não pode dar bobeira. Até porque nos próximos confrontos vamos pegar uma galera dificílima. Vamos enfrentar o Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, Sport, Fortaleza e Fluminense. Então, o Vasco não pode bobear, porque senão, filho, cai na zona de rebaixamento e para sair vai ser uma luta. Então o Vasco tem que entrar hoje com sangue nos olhos, ficar firme para não dar bobeira, né? É um confronto de 2 times que gostam de ficar com a posse de bola. O Flamengo tem 68% de posse de bola e o Vasco tem 56%. O Vasco é o time que mais teve finalizações na trave nesse Brasileirão. O primeiro é o Internacional com 12 e o Vasco com 11. O Vasco possui o 4º melhor ataque e a 5ª pior defesa. Fez 32 gols e levou 33. Mas hoje a defesa é outra. Uma dupla nova que vai ser Robert Renan e o Carlos Cuesta. Né? Os dois que vieram de contratações aí nessa última janela vão formar a dupla de zaga para poder estar protegendo o Vasco da Gama e não deixando, né, o Léo Jardim trabalhar muito. Mas, se necessário, o Léo Jardim está lá, um dos melhores goleiros do Brasil, para poder estar ajudando o Vasco da Gama, galera. Então, o Vasco tem 7 jogadores que estão desequilibrando no Brasileirão. São eles: Verratti, o artilheiro; Ryan, revelação do Brasileirão; Nuno Moreira, primeiro em desarmes; Felipe Coutinho, um dos melhores meia de criação; Lucas Piton, líder em cruzamento e assistência; Paulo Henrique, melhor ponta direita, né? O cara tá destruindo na ponta direita. E Léo Jardim, o melhor goleiro, galera, no Brasileirão. Esses são os jogadores que estão, né, se destacando, estão desequilibrando dentro do Vasco da Gama. Só que tem a paradinha, galera. Sem Lucas Piton, sem Tietê, né, Thiago Mendes, que são jogadores que estão lesionados, estão no DM, no departamento médico, o Vasco vai assim para enfrentar o Flamengo. Léo Jardim no gol, Robert Renan e Carlos Cuesta na zaga. Vamos de Puma Rodrigues e Paulo Henrique nas laterais. Vamos de Hugo Moura e Cauã Barros na volância. Felipe Coutinho, o meia de armação. Nuno Moreira e Ryan são os pontas ofensivas e Verratti o centroavante. A novidade é o Robert Renan, né, e o Carlos Cuesta fazendo a dupla de zaga e o Hugo Moura voltando à sua origem como volante, que vai ajudar muito ali, porque do lado esquerdo quem vai ficar vai ser o Puma Rodrigues. E o Puma Rodrigues, todo mundo sabe que ele não volta, ele é muito difícil de voltar, ele é um lateral, ele é lateral direito, mas ele está sendo improvisado na lateral esquerda. Ele é um lateral ofensivo. Então o Hugo Moura ele vai ajudar muito aí, né, o Puma Rodrigues ali a estar segurando o ímpeto do Flamengo aí na hora dos contra-ataques. Agora, a outra novidade é o volante da base, né, o Helder, que o Fernando Diniz fez questão de subir para poder estar, né, de repente entrando nesse jogo aí no segundo tempo, galera. O Vasco ele vai no 4-2-4 ofensivo e no 4-4-2 defensivo. Vamos aguardar, porque, né, tudo pode acontecer nesse jogo. É um clássico, né, e todo mundo sabe que num clássico, se você desrespeitar, né, o outro adversário, você pode ser surpreendido. Então a torcida, né, da Ulambada ele já está dando como ganho. E espero que os flamenguistas também, né, os jogadores também entrem achando que já está ganhando, que já está tudo bom, entre de salto alto, entre descansado para poder ter uma surpresa. Espero que o Vasco entre concentrado, entre, né, firme para poder não ser surpreendido também, galera. Então é um jogo que precisa de muita concentração, né, muita dedicação, muito companheirismo, né, todo mundo jogando por todo mundo, para a gente poder almejar esses 3 pontinhos aí que estamos precisando muito
para poder chegar aí, né, a uma pontuação muito boa. Vamos ver aqui a classificação. O que acontece? O Vasco, cara, ele está em 15º, né, com 23 jogos e 22 pontos. O Vasco ganhando, ele vai a 25 pontos. E com 25 pontos ele só passa mesmo o Atlético Mineiro, galera. Mais nada. O Internacional está com 27, Ceará com 28. Então o Vasco precisa muito ganhar. O que nos ajuda também é que a galera da zona de rebaixamento, cara, perdeu. Fortaleza perdeu, o Vitória perdeu. Então isso nos ajuda a poder ter um refrigério. Até porque, filho, se esses caras ganham, já era, meu irmão. Eles iam passar, né, o Vasco e aí o negócio ia ficar estreito. Então não pode vacilar, cara, não pode dar bobeira. Então estamos aí, ó, o Vitória, o Juventude, o Fortaleza, a galera que tudo perdeu. Isso aí ajuda muito aí, uma rodada que ajudou o Vasco de novo. Então o Vasco, se vencer, o Vasco começa a se distanciar do Z4 e isso vai nos ajudando aí, pelo menos a entrar de novo aí, pelo menos na Mercosul. Se classificar pelo menos na Mercosul já tá bom pra caramba, galera. Então é isso, galera. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, né? Isso ajuda muito o canal. Tamo junto. Até 5h30. Daqui a pouco vamos entrar de novo aí para poder estar falando desse jogo. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!